Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão nessa primeira semana de janeiro, já terminando, sexta-feira, né? Eita, nós, ó, gravando aqui, falando com vocês, tá? O que a gente vai falar hoje? De uma coisa muito importante que eu acho que muitos profissionais esquecem, né? Você está acumulando experiência ou você realmente está se desenvolvendo? E aí, já fez uma reflexão sobre isso? Vocês já fizeram? Vamos aqui. A gente tem 10 anos de experiência. Essa frase, gente, ela soa assim, ela soa como algo muito sólida, né? Segura, quase assim definitiva. Mas no mundo contemporâneo do trabalho, ela esconde uma pergunta que vai incomodar demais. 10 anos de experiência ou um ano repetido 10 vezes? Ou um ano repetido 10 vezes? Ah, lembrando que nós vamos pegar aqui na gravação todos os barulhos externos, tá? Carro, gente cantando, passarinho cantando, moto passando, enfim, crianças brincando, tá bom? Então tá, a experiência, gente, por si só, não é sinônimo de desenvolvimento. Ela, claro, ela pode gerar crescimento real, mas ela também pode cristalizar hábitos, né? Focar em hábitos, reforçar erros e limitar, sem dúvida nenhuma, o próprio repertório, né? A diferença entre uma coisa e outra está menos no tempo, mas na forma como esse tempo é vivido e interpretado. Então, a diferença entre uma coisa e outra está menos no tempo. O tempo, ele é pouco em vista do que é a forma de como esse tempo ele é vivido ou interpretado. Durante muito tempo, assim, o tempo de educação, ela foi tratada como o principal indicador de maturidade profissional. Quanto mais anos de experiência, mais preparado. Quanto mais vivência, mais sabedoria. Tá? Isso é uma lógica que funcionava em contextos bem estáveis, tá? Onde as funções mudavam pouquíssimo. Tudo era muito pouco, as mudanças eram poucas. Hoje, ela falha bastante. O tempo continua muito relevante, mas ele perdeu o poder de garantir a evolução automática. Essa evolução automática aí é que atrapalha um pouco essa questão. Existem profissionais com poucos anos de carreira, mas eles têm uma grande capacidade de reflexão, eles refletem grande capacidade de reflexão, adaptação e principalmente o impacto. E existem os profissionais que são experientes, que eles operam com os mesmos padrões há décadas. Eles não conseguem sair fora da caixinha, não conseguem buscar novos desafios, novas formas de apresentar as atividades, tá? Mas o que diferencia um dos outros, sem dúvida nenhuma, não é o tempo não, tá? Não é o seu tempo de experiência que vai diferenciar o outro que tem pelo menos aí 2 anos de experiência, não é. É a qualidade dessa experiência. A qualidade da experiência que a pessoa desenvolveu durante o tempo que trabalha diz muito. A qualidade, não é o tempo, tá bom? Toda experiência, gente, toda ela vai gerar dados. O desenvolvimento, ele vai acontecer quando esses dados são processados. Eles são processados. Então, assim, sem a reflexão, senso crítico, a experiência vira apenas uma grande repetição. Você vai repetir sempre. Profissionais que apenas acumulam experiência e não aprendem nada, só experiência, eles tendem a reagir de forma extremamente automática a problemas conhecidos. Eles vão repetir soluções antigas em contextos novos, não vai trazer novidade, né? Essas soluções não terá novidades nessas soluções e vão defender as práticas pelo argumento do sempre foi assim. Ai, que brega. Sempre foi assim. Não conseguem realizar mudanças, né? E assim,
Uma pessoa que já se desenvolve, já quem se desenvolve, usa a experiência como matéria-prima para aprender. A experiência é algo que você pode captar para o seu aprendizado. A análise, você analisa o que funciona de verdade, né? E o que não funciona e o porquê que não funciona. Fazer assim, fazer muito, fazer demais não vai garantir aprender muito. Não garante. Quando você faz demais, não garante que você está aprendendo, tá? O aprendizado, ele vai exigir a pausa, a análise e a intenção, principalmente. A pausa, que é o descanso, a análise, você ter um senso crítico, analisar do porquê que você está fazendo aquilo e por que você está tendo a intenção de fazer. Sempre tem um porquê aí, tá? Agora, em ambientes que são extremamente acelerados, gente, é muito comum confundir os movimentos com essa aceleração com evolução. As pessoas confundem isso, cuidado com isso, tá? A agenda cheia vira sinal de importância, grande coisa. Não. A ausência de tempo para refletir vira prova de comprometimento. Vai comprometer o seu trabalho, a sua saúde mental, isso não vai trazer boas coisas, não. E o que isso pode impactar quando você não consegue ter uma reflexão na atividade que você está executando, do porquê disso? Os seus erros vão se repetir, você vai repetir os erros. Padrões não serão questionados, seus padrões de como você está fazendo as coisas, de você não sair de dentro da caixa, não renovar, não vai ser questionado, né? Você estará acomodado, literalmente, e o seu crescimento simplesmente vai estagnar, você vai parar naquilo ali. Conheço muita gente assim, infelizmente, tá? Muita gente assim. O desenvolvimento profissional, gente, ele exige momentos de aceleração cognitiva, mesmo que em contextos de alta demanda. Você precisa estudar, você precisa ter autoconhecimento, você precisa ler e buscar novos caminhos para fazer com que a sua atividade seja de uma forma mais integrada, uma forma da qual você faça reflexão e que você tenha senso crítico em cima daquilo ali. Bom, mas assim, as experiências, elas se tornam desenvolvimento, sim, elas se tornam desenvolvimento, essas experiências. Elas vão desenvolver quando há intenção clara de aprender algo, né, de aprender algo com essas próprias experiências. E isso aí vai envolver e vai definir uma série de coisas, como, por exemplo, o que eu quero desenvolver no momento da minha carreira, o que eu quero desenvolver ali, que tipo de desafio vai ampliar o meu repertório, que desafio é esse, que tipo de desafio que eu vou levar para isso, e quais as experiências não fazem mais sentido de repetir. Qual a experiência que eu tenho que não faz mais sentido de eu repeti-la? Simples assim. Mas sem a intencionalidade, sem essa intenção realmente desse desenvolvimento, do papel, dessa intencionalidade de desenvolver, a carreira vai virar um acúmulo de apenas acontecimentos. E vai virar também, e com ela vai virar também uma construção consciente. Quando ela vira esse acúmulo de acontecimentos, sabe, você vai ter um pouco dessa construção aí de consciência, porque você pode bater de frente com essa consciência do que realmente está acontecendo. Um dos maiores riscos da experiência é o conforto, é você se acomodar. Eu sou experiente, então eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso estudar, eu não preciso ler porque eu sou experiente. Isso é um erro gravíssimo, tá? O profissional, ele torna-se assim, uma referência em um recorte muito específico. Recorte muito específico. E vai perder totalmente a sua flexibilidade diante disso. Gente, o desenvolvimento, ele exige, sim, em algum grau ali, ele exige, sim, aquela incompetência temporária, tá? Ele vai exigir isso. O desenvolvimento vai exigir isso, essa incompetência temporária. Exige entrar em territórios onde ainda não se sabe
Tudo. É por isso que a gente fala que é incompetência, porque a gente vai entrar para desenvolver, a gente vai entrar num território que nós não conhecemos tudo. Vamos bater de frente com o desconhecido, né? É aí que vira essa incompetência temporária. Você vai aprender. É aí que você vai começar a desenvolver de fato, né? Tá. Tem uma coisa muito importante que as pessoas também esquecem, ou as pessoas realmente apenas não gostam, mas faz uma diferença grande na carreira da gente quando a gente tem o feedback como filtro da experiência, né? Sem o feedback, a experiência ela é unilateral. O profissional ele vê apenas sua própria perspectiva, né? O feedback ele vai qualificar, ele vai te qualificar e vai ampliar também o seu campo de visão. É importante a gente pedir esse feedback para as pessoas, né? Quando o profissional faz isso, ele vai desenvolver, ele desenvolve e ele vai buscar ainda mais feedback ativamente, né? Ele não vai usar retorno apenas para validação, não, ele não vai usar isso, para se validar, né? E ele vai transformar as críticas em insumo de ajuste. Ele vai ajustar todo o desenvolvimento dele para cada dia ficar melhor. E a gente tem que lembrar que ignorar feedback é desperdiçar experiência. A gente desperdiça a nossa experiência quando a gente desperdiça, né? Quando a gente não tem esse feedback, né? A sua sensação, o seu sensor, senioridade, ele não se mede apenas por um tempo ou pelo cargo que você exerce, não. Mede-se principalmente pela capacidade de lidar com complexidade, ambiguidade e a responsabilidade ampliada. Você precisa ter tudo isso para que a sua carreira avance, para que você não fique estagnado, para que você busque novas interações, né? Novas formas de prosperar aí intelectualmente no desenvolvimento do seu trabalho. A senioridade, gente vazia, ela pode aparecer quando o profissional evita decisões difíceis, né? Isso aí é como se fosse uma grande armadilha. Vai evitar que o profissional busque decisões que são difíceis, ele vai reagir a mudanças, vai ter uma péssima reação às mudanças, e ele vai usar a experiência como argumento de autoridade, não de aprendizado. Ele não vai usar a experiência dele como aprendizado, mas como autoridade. Eu sei mais que você, então faça isso. Isso é péssimo. Né? E não é todo mundo que tem essa visão, esse senso crítico de pensar fora da caixinha assim não, tá? Outro ponto que é muito crítico é quando a experiência se torna identidade rígida, né? Eu sempre fiz assim, isso é péssimo. Eu acho que isso é uma pobreza de espírito tão grande, uma falta de profissionalismo, sabe? Isso aí vira não apenas método, mas vai definir de quem a pessoa é profissionalmente. Quem é essa pessoa profissionalmente, né? Eu sempre fiz assim. É ruim demais, é ruim demais. Mas isso dificulta-se mudanças, isso vai dificultar as mudanças e as transições. A experiência deixa de ser um recurso e passa a ser simplesmente uma prisão. Ela não consegue sair daquilo ali. Como é que vai se desenvolver se não sai disso? Se eu sempre fiz assim, desculpa. Você vai parar no tempo e vai estagnar, né? Então, assim, é complicado. Os profissionais que estão em desenvolvimento constroem identidades mais flexíveis, né? E elas vão basear essas competências transferíveis e não apenas em funções passadas, mas elas vão pegar tudo e vão ajustar isso para melhorar o andamento no agora, nas suas próprias atividades, nas suas próprias experiências. Com a automação das tarefas, gente, a experiência puramente operacional vai perder o valor, tá? Já está perdendo valor rapidamente. Automação. É aquilo ali e pronto, né? O que ganha relevância mesmo é a capacidade de interpretar, decidir
e aprender com o contexto que você está vivendo nessa sua vida profissional e agora, tá bom? É a capacidade de interpretar, senso crítico, avaliar, fazer avaliação, aprender de fato com o que você está passando nessa sua experiência profissional, na sua carreira no momento, tá bom? Por exemplo, a inteligência artificial, ela acelerou esse processo, ela está acelerando muito esse processo. E ela expõe quem sabe pensar sobre o que faz, viu? Ela expõe muito a pessoa que pensa naquilo que faz, né? E quem apenas faz. Quem apenas faz e a pessoa que pensa sobre o que faz. Tem uma diferença aí também, tá? Bom, gente, transformar a experiência em desenvolvimento vai exigir algumas práticas simples, mas são práticas que são extremamente constantes, né? Que é revisar decisões passadas com honestidade. Você precisa ser honesto com você mesmo, identificar padrões de erros e acertos, buscar desafios que vão ampliar o repertório, que é importante, e refletir sobre os impactos, não apenas resultados. Qual que é o impacto que aquilo ali vai causar? Não pensa só no resultado esperado, não. Você tem que pensar no impacto. Vai causar algum impacto? Vai ser positivo, negativo, né? Não é um exercício teórico, não, gente. É uma prática contínua. A gente tem que praticar, é algo contínuo, vai andando. Não é nada muito teórico, não, tá? Mas a gente tem que entender que crescer não é acumular histórias, não, tá? Crescer não é isso. É extrair sentido para aquilo que você faz. É sentido principalmente dentro também da história que você constrói. Tem que ter sentido. Mas no fim disso tudo, a diferença entre acumular experiência e desenvolver essa capacidade de extrair sentido do vivido é muito importante. De transformar acontecimentos em aprendizado e aprendizado em mudança real de comportamento. Experiência também influencia no comportamento, tá? É extremamente importante, né? Anos passam para todo mundo passa por isso, os anos passam. O desenvolvimento, ele acontece apenas para quem se dispõe a aprender com eles. Quem não se dispõe a aprender com as experiências, sair fora da caixinha, desculpa, não vai ter desenvolvimento nenhum, vai ficar estagnado. E aquele papo sempre foi assim, me desculpa, vai te deixar muito ruim na fita. Né? Você não aprende, você não desenvolve, você não sai para procurar novos caminhos de experiências na sua carreira e no seu trabalho. Mas independente disso, gente, a pergunta mais honesta não é quantos anos de experiência você tem, não. Essa não é a pergunta mais honesta. E sim, quanto você mudou de verdade ao longo dessas experiências? Você mudou de verdade ao longo das suas experiências? Essa é a pergunta mais honesta a se fazer, tá? É isso, gente. Eu precisava falar isso com vocês, porque a gente tem que abrir a visão e o olhar de todos, pelo menos tentar. Lembrando que conhecimento não é para todos, é para quem quer ter conhecimento e para quem deseja ter. Mas para vocês alinharem a sua carreira à experiência, é preciso vocês buscarem o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ler bastante sobre isso e saber que a experiência de vida de vocês tem que fazer sentido na vida de vocês. Tá bom? Cuidado para que a carreira de vocês, a experiência não fique estagnada, porque isso pode trazer... Aliás, não pode trazer nada na vida de vocês. E pode até atrapalhar uma equipe que está ali tentando se desenvolver. É muito difícil a gente trabalhar com pessoas que pensam dessa forma. Sempre foi assim, não dá. Não dá mesmo. É ruim demais. Tá bom? Um beijo para vocês, uma boa sexta-feira aí, tá? Obrigada, viu? Semana que vem a gente se vê de novo. Silânia Mundiblu, práticas avançadas em saúde no trabalho do trabalhador, porque Mundiblu são todos os profissionais. Vou voltar a conversar com vocês, continue aí, eu vou desligar aqui, tá? Tchau, gente, obrigada, viu? Até mais. Fiquem aí. Tchau, tchau.